Como os espíritos nos influenciam? Nós falamos dos 3 cérebros: o cérebro intelectual, que é o neocórtex, ligado a todas as questões dele; o cérebro emocional, que que está relacionado às emoções, aos sentimentos, tá certo? E temos o terceiro cérebro, que é o cérebro motor instintivo sexual, que a gente chama de cérebro reptiliano. Ele vai desde a região do cóccix até o centro da cabeça, correto? Esse cérebro está muito ligado aos centros motor instintivo sexual, através dos quais está relacionado aos nossos instintos, aos nossos desejos, a tudo relacionado ao prazer. Por que eu estou falando desses 3 cérebros ou dessas 3 formas de manifestação, de troca de informações que nós temos com o meio? Porque um ser, quando ele desencarna, ele perde as sensações do físico. Ele perde o contato com o cérebro reptiliano. Ele perde o contato porque o cérebro reptiliano é movido muito a sensações. Eu preciso ter um toque, eu preciso ter uma sensação, eu preciso sentir algo físico, corporal. Ele é muito ligado ao sinestésico, correto? Sensação de calor, sensação de frio, sensação de prazer, dor, tudo isso está ligado a esse cérebro reptiliano. E quando a pessoa desencarna, ela ainda leva consigo, lembra que nós falamos das matrizes do eu inferior? A ira, o orgulho, a inveja, a preguiça, a gula, a luxúria, a cobiça, o medo e a mentira. São as 9 matrizes do eu inferior. Ela, quando morre, ela leva essas matrizes consigo. Ela continua tendo os mesmos interesses, os mesmos desejos, as mesmas percepções de mundo que ela tinha quando era viva. Ela é movida aos assuntos que a interessavam em vida. Então, se ela era uma pessoa que bebia demais, ela vai continuar querendo beber demais, só que não tem um corpo que lhe dê aquela satisfação completa da bebida. Ela vai, eventualmente, ali estar num ambiente onde as pessoas estão bebendo, mas se ela não tiver um corpo físico que vai e pegue o copo para beber, e beba, ela não tem essa sensação. Então, como é que ela vai fazer? Ela vai se acoplar, se acostar, através da coluna. Ela se acosta àquele ser, e através desse processo, desse acoplamento, ela acaba, transmitindo e recebendo os estímulos daquele, hospedeiro, digamos assim, daquele que se serviu como, o parasitado. Ele é um parasita, ele é um agente que parasita, e ela achou um hospedeiro. Então a pessoa, quando vai beber, ela bebe, ela está acostumada a tomar um chopp, e morreu um amigo que gostava de beber e bebia mais do que ela, era viciado em bebida. Aquele amigo, por uma questão de afinidade, te vê na rua, ele é espírito, você ainda está encarnado, ele te chama, você não atende, ele te chama, você não atende, até que ele chega, ele se aproxima para tentar entender por que você não atendeu. E aí você resolve sentar num bar e pede uma cerveja. Quando você senta no bar e pede uma cerveja, pronto, acordou nele aquele interesse de beber. Eu também quero tomar uma. Então ele vai se acoplar ao teu corpo, E ali você está bebendo, E curiosamente, você que tinha o hábito de tomar uma cerveja, você fala assim: me deu vontade de tomar mais uma. Por favor, traz mais uma. E aí você está bebendo a segunda, a terceira, quando se dá conta, você bebeu além da conta, que não era o seu normal. E você chega em casa bêbado e alguém te pergunta: ué, o que houve?
Você não é de beber, o que está acontecendo? E você não sabe que você não estava sozinho, né, naquela mesa. A pessoa que tinha um hábito de outros vícios, vício sexual, certo? Aí você encontra uma pessoa e sai com aquela pessoa, né? E eventualmente você se vê, né, praticando, né, o ato sexual de uma forma às vezes diferente da que você está acostumado. Você se vê, né, agindo e tendo hábitos, às vezes até de uma forma exagerada, agressiva, ou, né, a pessoa que está contigo, ela até percebe, você está tão estranho, está tão diferente, né? Bom ou ruim, não importa, e a pessoa consegue perceber e você começa a ficar excessivamente libidinoso, aquela mulher já não é o suficiente, você começa a procurar outra, e quando você pensa que não, você está, né, vivendo vários relacionamentos, né, porque você não está sozinho. A mesma coisa acontece com a mulher. A mulher, sempre comedida, equilibrada, do nada, ela olha para um cara de um jeito diferente, que ela mesma não está acostumada a olhar, e ela já se entrega a uma conversa, e quando vê que não, ela traiu o seu namorado, o seu noivo, o seu cônjuge, enfim, e ela se viu entrando por um caminho que não era o comum na vida dela, né? E assim são todos os hábitos: hábito de comer demais, hábito de comer o que não comia antes. Me deu uma vontade de comer alimentos gordurosos, né? Junk food, né? A pessoa, não tem o hábito de comer besteira, me deu vontade de comer besteira. E aí você começa a comer coisas. Assim é a ação desses espíritos influenciando neste cérebro. Eles podem influenciar também o cérebro emocional, né, ou sistema límbico, né? E aí você começa a ter emoções e sentimentos que você não tinha antes. Você começa, né, a sentir ódio gratuito, sabe? Que coisa que você não sentia antes. Antes você ficava chateado, brabo, né? Mas você conseguia relevar aquela situação. Do nada você começa a gritar, sabe? E aquelas pessoas que estão acostumadas a te ver falam assim: que isso, cara? O que deu em você? Você não é assim? E assusta, e o ambiente fica carregadíssimo, pesadíssimo. Por quê? Porque as pessoas começam a sentir a frequência, a vibração que você está emanando não é normal. E aí você se vê, né, com pensamentos repetitivos que te remetem a uma emoção negativa, a uma emoção inferior, vontade de fazer algo que você não queria. Você sente, sabe, uma repulsão por uma pessoa do nada, um amigo, do nada você perde amizade com aquela pessoa porque você passa a ter um comportamento desagradável. Aquela pessoa, né, o anjo da guarda daquela pessoa percebe: eu não estou me relacionando com fulano, sabe? E aí começa a ficar chato até que uma hora que acabou, cara, acabou a nossa amizade, não tem relação, e você fica assim com aquela cara de paisagem. O que aconteceu? Porque você não se dá conta de que você naquele momento não estava sozinho, de que você falou coisas que não é normal você falar, você usou um linguajar que não é o teu, você se pega falando palavrão e você não tem hábito de falar palavrão, tá certo? Você se vê se irritando com coisas que não é normal você se irritar. Você se vê enjoando de coisas que você normalmente não sentiria enjoo. Você se sente interessado demais por assuntos que não te interessavam antes. Você sente prazer, satisfação, né? Você se vê, às vezes, nostálgico, com um excesso. Você começa a chorar lembrando do passado, de coisas que aconteceram no passado, e você fica assim, cara. E aí você, como também, às vezes, você fica ansioso por algo que está talvez para acontecer, que não acontece, você fica naquela ânsia. E aí você se vê sentindo o que você não sentia antes. A outra forma desses espíritos nos influenciar, que é o mais comum de todos, é através
do cérebro intelectual, o neocórtex, tá? Que compreende a parte externa do cérebro. Através desta parte, né? Através de pensamentos, formas de pensamento, vozes, alguns que têm poder de ouvir, ouvem vozes. Quando não, essas vozes são na mente. Você se vê, cara, como é que você deixou esse cara falar contigo desse jeito? Aí você fica assim, né? Caramba, não é que é mesmo, cara? Eu vou lá falar com ele. Vai lá, não deixa barato não. E você vai lá e tira a satisfação com aquele cara, e aquele cara fica assustado, fala, ué, que isso? E aí dali surge uma briga e você não sabe que você foi de alguma forma influenciado. Porque a dor que você sente é diferente da dor que o outro sente, mas por afinidade, frequência, sabe? Aquele cara tipo assim, pô fulano, olha o que o cara falou pra você, você vai deixar isso quieto, vai deixar isso barato? Aí você, né? Só que ele não tá físico, ele tá falando dentro da tua cabeça através de pensamento. E como é que eles conseguem isso, Douglas? Através de frequência. Pensamento tem frequência, emoção tem frequência, e o magnetismo do cérebro reptiliano, que é onde está a maior força magnética do ser humano, está no cérebro reptiliano, no motor instintivo sexual, no baixo ventre, da barriga até o cóccix. Essa região, ela é movida por uma força magnética fantástica. Ela serve tanto para o bem quanto para o mal, depende de como você a utiliza. Ela pode atrair coisas boas, como ela pode atrair coisas ruins. E se você estiver com um irmãozinho acoplado a este centro, é ele vai ter uma influência muito forte sobre você. Se a minha energia for superior a desse irmãozinho, aí a coisa pode mudar sim. Você pode influenciá-lo ao invés dele te influenciar. E se você é uma pessoa muito ruim, você pode inclusive influenciar negativamente aquele espírito. É a chamada obsessão de matéria para espírito. Isto acontece. São as pessoas malvadas, né, que infelizmente, né, lidam com esses espíritos para interesses egoístas. As consequências são as mais desastrosas possível no tempo. Tá? Essas pessoas têm uma tendência a morrer, né? Por doenças às vezes ou situações trágicas por conta de estar se relacionando de uma forma equivocada com esses espíritos. Tá? Isso aí fica para uma outra situação. O tema aqui é como eles nos influenciam e como nos livrarmos disso, tá certo? Emocionalmente, né? Às vezes aquela pessoa, aquele espírito que desencarnou, ele era uma pessoa emocionalmente extremamente desequilibrada, uma pessoa cheia de complexos de inferioridade, ou era uma pessoa muito agressiva, ou era uma pessoa extremamente vaidosa. Então, como nós nos atraímos esses espíritos? Através da frequência. No momento de uma ira, você acaba atraindo um espírito da ira. No momento de uma cobiça, você acaba atraindo um irmãozinho ligado à cobiça. E no momento em que eu vou praticar um hábito que para mim até então tem sido saudável, né? Bebo com moderação, enfim, né? Eu gosto de um churrasco, mas eu como moderado, não fico, né, exagerando na gordura, no doce, né? As pessoas nem se dão conta, às vezes comem doce em excesso, não estão comendo sozinhas. Tá certo? É muito comum espíritos se aproximarem para comer açúcar, para comer o doce, porque o açúcar é o elemento que cria conexão mental. Você sabia disso? O açúcar é um dos maiores alimentos para o cérebro. Só que em excesso ele passa a ser prejudicial. Quando se trata de um amigo, de um parente, eu não tenho como evitar esta atração. Eu não tenho como evitar que esse espírito se aproxime. Ele vai se aproximar porque ele gosta de você. Não é só por uma questão de vício, de hábitos. Ele te ama, ele gosta de você. Tá certo? E ele vai se aproximar de você. Só que ao invés de ele te ajudar, eventualmente ele vai te atrapalhar, ele vai te prejudicar. Ele é um ser que já está desencarnado
que ele precisa ter consciência do novo caminho que ele precisa seguir no plano espiritual, mas ele ainda está apegado à matéria. E por estar apegado à matéria, tem suas consequências o fato dele estar colado em você. Se ele morreu de uma doença tal, o fato dele ficar por muito tempo colado em você, por uma questão frequencial, ele acaba transmitindo para você também esta mesma doença. Ele usava uma muleta, você passa a andar de muleta, você passa a ter problema no joelho, enfim, os mesmos problemas que ele sentia. Algumas pessoas relatam que sentem certas dores, né, que eventualmente vai embora, depois elas voltam. O que é isso? Normalmente é a aproximação e afastamento de alguns espíritos desencarnados. Isto é muito comum. Às vezes a pessoa sente uma dorzinha, uma fisgada, uma coisa qualquer, né? Ou às vezes uma luxação e a pessoa fala: caramba, será que eu dormi mal? Não, você não dormiu mal, você dormiu com mal. Você dormiu mal acompanhado, tá certo? E aí, né, ainda que seja um irmão do bem, você dormiu mal acompanhado porque ali não é lugar dele. E por uma questão frequencial, tá? Por uma questão energética frequencial, tá? Ele transmite, como nós somos antenas receptoras e transmissoras de frequências, de energias, de dados, de informações, de formas de pensamento, de emoções, de desejos, isso tudo metafisicamente está ocorrendo, aqui agora, a todo momento. Eu estou interagindo, conversando com você, tá certo? E você está receptivo a esta informação. Então há uma conexão, né, inevitável. E o que acontece? Quando eu elevo a minha frequência, o que acontece? Algumas afinidades passam a não existir. Eu não posso escolher pensamentos que me chegam a todo instante, porque eventualmente esses pensamentos não são meus, eles vieram, aí mas eu posso escolher se esse pensamento fica, eu posso decidir se vou alimentar este pensamento. Eis a importância de você elevar a tua frequência, elevar o teu caráter e, de uma certa forma, a tua personalidade, elas tem que estar a serviço do teu ser neste momento, para que você seja firme e você diga: não, peraí, que pensamento é esse? Eu não quero sentir, eu não quero pensar isso, eu também não quero sentir isto. Nossa, que desejo é este, exagerado por bebida? Eu não sou chegada a bebida. E você tem que ter, né, domínio sobre estas más inclinações. Então, quando você eleva a sua frequência, tá, você acaba eliminando boa parte desses irmãozinhos. Você eliminou, quando você faz a sua parte, você eliminou a frequência que te unia aquele espírito no negativo. Você passa a se relacionar com as pessoas no mais alto e elevado nível. Este é o grande segredo. Nos relacionarmos com os espíritos encarnados e desencarnados no mais alto nível. E quando você se relaciona com as pessoas no mais alto nível, quando eu digo mais alto nível, quer dizer que você vai, né, se transformar em anjo. Não, você não está na matéria? Tá. Mas você está numa frequência superior. Você não está preso a, sabe, aquelas frequênciazinhas negativas. Eu não estou vibrando ódio, eu não estou vibrando raiva, eu não estou vibrando querer tomar o que não é meu. Eu não estou vibrando, sabe, sentar num restaurante, comer, beber. Eu não estou vibrando nada disso. E se eu tomar um vinho e algum irmãozinho se aproximar, ele vai se sentir envergonhado. Porque você bebe socialmente, ele não. É a chance que você vai estar dando a ele de aprender contigo. Ou ele aprende, ou ele se afasta. Dos dois, um. Elevação da frequência é tudo. Certo? Frequência do perdão. Frequência do amor. Tá certo? A frequência mais elevada é do amor. Estar sempre cultivando esta frequência. E a frequência do amor, eu não me refiro a você ser bonzinho, santo, estúpido, não. Eventualmente nós corrigimos algum irmãozinho de alguma forma, porque nós queremos o bem daquele irmão. Quando eu digo corrigir, às vezes é falar uma verdade, colocar ele no lugar dele. Tá certo?